E o que eu tava falando do negócio da violência doméstica, que minha mãe teve um dos maridos dela que bateu nela. E a gente demorou a entender e a aceitar, meio, caralho, olha o que tá acontecendo e tal. Só que hoje em dia, vendo num distanciamento, pô, dá pra fazer várias piadas. Cara, Tava indo pra um caminho meio triste, meio gugu. Aí eu falei, Não, dá caralho. pra fazer várias piadas a respeito disso, pelo entendimento. Mas saber vocês que é eram errado. moleque? A gente era moleque. Ele foi o pai do meu irmão mais novo, Sim. que é de outro pai, é filho de outro pai, e aí ele bebia lá, e é total cena clássica de bateu, minha mãe pega a gente, falou, não, vamos pra casa do seu tio, e apela por causa do meu tio. Mas, Então, mas você chegou a ver, ou você nem não, viu? escutava, só escutava. Isso foi tipo umas 2 vezes que aconteceu, acho que minha mãe falou, não tá doido, não vou ficar, aí foi embora. Mas é estranho, puta desconforto do caralho. Deve ser uma sensação de insegurança, Não, né? de segurança e de impotência, né? Porque a gente era criança, meu irmão mais novo era de colo ainda, então eu era mais criança ainda, meu irmão mais velho era mais velho, mas também não pode fazer nada. Então a gente ficava meio nisso daí, nessa corda bamba. Só que como a gente chegou nisso foi de alguma piada que já ofendeu ela, alguma coisa, não. Mas eu já cheguei a fazer piadas com isso, sobre ela ter apanhado. Porque eu tive uma namorada que ela era uma namorada só, que foi um relacionamento abusivo doido. Mas você namorou mais vezes? Não, só uma. Tá. Só uma vez. E aí ela veio com a faca, ela era meio violenta, meio doida. Não, o Juliano conhece mulher assim também. eu conheço todas. Juliano E apanha aí direto. eu falei que eu apanhei dela, minha mãe já apanhou também do marido. Era de família, esse negócio de apanhar do cônjuge. Meu irmão mais novo também apanhou de uma ex dele. Eu falei, é de casa, daí é de casa. A gente Mas você parou de namorar por causa disso? Eu parei por causa de ser abusivo mesmo, né? Não com ela. Tipo, ou porque você poderia ter namorado... na vida, depois nunca mais namorei? É. Cara, com certeza tem um pouquinho de trauma, né? É. Eu nunca tinha namorado. Primeiro namorado que eu tenho era faz totalmente tempo já, abusivo. Né? Foi 2014. Acabou. Que acabou em 2014. Vai ser isso. Dia dos namorados do Escolhe bem a data. Olha, faca no dia dos namorados. Muita escolha. Dramático. Nossa, Mas você tinha dado de presente? Porque isso ofende a mulher. Você dá de presente uma faca. Não, Faca Se eu fosse ela, talvez eu ficaria... terminei pelo WhatsApp, né? Caralho. Porque ela morava em outra cidade e aí eu tinha um pouco de medo dela, né? Se eu for terminar ao vivo, ela vai tentar fazer alguma coisa. Mas peraí, mas o dia que ela tentou te matar com a faca, não foi outro dia já. Eu já tinha terminado, eu tive que ir lá pra confirmar, né? Fui fazer o reconhecimento de firma. Né? Nossa, que é uma merda. Cara, mas sabe... E aí traumatizou, com certeza traumatizou um pouco. E o que foi bom também, né? Foi um trauma eu consigo reconhecer doido agora de mais distância. De longe vejo o olhar um pouquinho mais aberto, eu falei, ih, isso é doido, isso aí é chupa-pedra, né, que a gente fala. Aí pega pedra e cospe. Brita, gosta de brita e você gosta de chupar uma brita. Mas, cara, sabe que na entrevista do Flow você falou isso também, né? Porque agora você tá fazendo, faz quanto tempo isso que aconteceu? 6 pra 7 anos. 7 anos agora que você tá tendo, assim, se sentindo mais à vontade pra falar sobre isso e aí tem o pessoal que fala, né, que a comédia é o drama mais tempo, né? E aí agora você tá se sentindo à vontade pra falar. Eu sempre achei você muito corajoso, assim. Eu sei que tem uma distorção cômica em tudo que você faz, em relação ao seu pai, também essas histórias da sua mãe, mas ao mesmo tempo, mano, é um assunto pesado que você, tipo, você não pega leve, tá ligado? Você vai até o fim no bagulho. Eu sempre... Mas eu acho que é a aceitação do que aconteceu, entendeu? Quando você tem uma aceitação... Eu já tinha, a respeito desse caso, já tinha um entendimento que... Não tinha um entendimento que era um relacionamento abusivo, até porque foi mais difundido agora, nos últimos anos, que tá se falando mais sobre o que é um relacionamento abusivo e tal. Eu li pra caralho, li um livro bom pra cacete, se eu tentar lembrar o nome agora, depois eu falo. Muito bom, que é uma psicóloga psicóloga/psiquiatra, que ela teve muitos casos a maioria ali é só de mulheres, que passaram pelo consultório, ela troca o nome e vai contando a história dessas mulheres pra mostrar todos os tipos de relacionamento abusivo que tem, que não é só o físico, é o psicológico, é o pior de todos. Não, o pior é o físico, com certeza, que é mas mais comum também, um socão do que qualquer outra coisa. Mas é os mais comuns e os que a galera fica meio, não, mas será que é? Entendeu? Sempre fica, será que é mesmo, né? Entendeu? Cinza. Você tá ali naquele limbo de acontecer e ela dá porque você só consegue
É muito, não sei se você já conheceu alguém ou já tiveram um relacionamento assim, você só consegue ver que você tá, depois você saiu. Aí você olha e fala, meu Deus, mas por que eu tava? Como eu aguentei tanto Como tempo? Que eu aceito? Por que eu aceitava? Por quê? Porque ela chupa seu pau, né, velho? É isso. E é o famoso chá de buceta, né? Por que eu aceitava? Não, mas eu acho, eu tive num relacionamento Ela sempre chupa, essas loucas não, sempre não quero dizer que é bem. abusivo, mas ele... Tem que ser, né? É equilíbrio, né? Eu sou doido aqui, mas me dá um pau pra você ver que eu não faço. Exatamente, tem que compensar. E o cara também, aí geralmente com as mulheres. Só que tem isso, né? Porque 80% dos casos é mulher, é o homem com a mulher. E aí tem esses 20% que é nós. Que geralmente é sempre um mais perdedor. Nunca um cara top, que é bem sucedido. Sempre um cara meio com a cabeça defasada e é financeiro, e é feio. Que ele tá num cantinho e a doida vê. Entendi, eu posso bagunçar ele mais do que ele é. E aí acontece isso. E da mulher, eu conheci uma mina, eu já troquei ideia de que muita mulher passa por isso, né? E ela falou, eu falei, tá, mas você tá, e aí é um relacionamento abusivo e tal, mas ele transava pra caralho, pelo menos te dava uma pirocada da boa, você saía chacoalhado, você falava, ok, vale a pena eu ser enforcada desde que ele me dê sempre esse sexo. Nem droga. Daí a mulher falava, a mina falou, não, ele não transava bem. Eu falei, caralho, então é meio que você só entrou num limbo. E nesse livro eles falam uma metáfora de que você só consegue ver quando você sai do bagulho do sapo lá, você já viram falar? Que se pega um sapo e coloca numa panela com água no fogão, se coloca ele na água fria e vai esquentando, ele vai morrer lá. Se você pega um sapo e joga na água quente, ele vai pular imediatamente, porque ele já sente o perigo acontecendo. Então sempre acontece de maneira gradativa, nunca é. Você começa a ficar com a pessoa, a pessoa já é doida, exatamente. Cara, é um príncipe e tal. E eu sempre, olha como é doido isso, agora falando em voz alta de maneira mais séria, eu tava pensando que sempre que eu tô pensando a respeito disso, e principalmente agora que eu tô tentando escrever piadas, e eu tentei fazer, me fudi várias vezes testando essas piadas, porque é um tema difícil de ser falado, eu fico pensando, será que eu não era cuzão também? Eu fico tentando puxar pela memória pra ver se eu mereci, entendeu? E aí você fica meio nesse equilíbrio de, será que eu... Porque às vezes você sempre tá tentando achar uma justificativa pelo que a pessoa fez pra você. E aí você fica meio, será que eu era cuzão também? Aí eu fico pensando, falo, cara, não era. Mas fazia uma coisa que era meio ruim. Mas será que eu não era? E eu fico tentando direto buscar, que eu acho que é o relacionamento abusivo. Também trabalha esse lado do... Certo. E talvez seja um pouco de medo também que ela veja isso aqui e queira me matar. Não, mas assim, é difícil você, como homem, falar que sofreu um relacionamento abusivo. Porque quando eu falo... todo um julgamento, não, né? eu tô testando as piadas, e aí eu falo, eu tive só 2 relacionamentos. Um que eu achava que era um namoro, mas daí a mina falou que não era namoro, que foi uma mina que eu levei lá em casa, e aí eu ficava, dei tipo uns beijos nela, e ela foi lá em casa, e aí minha mãe chegou do trabalho mais cedo, tava eu e ela lá, Bruna. E aí minha mãe chegou e falou, já falei que eu não quero essas putinhas aqui em casa. Caralho! Minha mãe sempre foi meio direta assim, com as visitas. Ela era meio... Com as visitas. E aí ela falou isso. Quer passar um café? Não quero essas putinhas aqui em casa. Eu falei, mãe, essa daqui não é uma putinha, essa aqui é a Bruna, minha namorada. Aí a Bruna virou pra minha mãe e falou, não sou namorada dele, não. Ela preferia ser putinha. Meu Deus. Né? Isso aconteceu E na época nem era bom ser putinha, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, liberamos. Lacrou, né? Ser putinha lacrou. E aí o segundo relacionamento foi esse. E aí eu tive esse primeiro relacionamento e o segundo foi um relacionamento abusivo. Aí a galera fica meio assim, eu falei, não, abusivo, eu era o abusado, né? Não, ninguém que é abusador, eu falei isso no Flow, só que quando eu falo, eu era abusado, e a galera dá risada, porque é um machismo. Isso, entendeu? Só quem faz é a mulher, e só quem passa por isso é a mulher, o homem não. Então fica meio essa coisa de você tem que provar que você tem. É porque não tem, é que no seu caso talvez não, mas a ideia do homem ser mais forte fisicamente porque é que nem o preconceito. Exclui a ideia de que como é que ele é mais forte e ele abusou. Exato. Ela te chupa, entendeu? Ela te forçava. Mas é um negócio que o psicológico às vezes é foda também. Porque eu, tive uma relação, eu não sei como que era a sua, mas a mina, ela gostava de brincar com poder, assim. Então ela usava o sexo como uma arma como uma ferramenta de mostrar poder sobre mim, assim. De me obrigar a fazer coisas ou deixar de fazer coisas e tal. E ela me manipulando e tal. Um grande beijo aí, se estiver me assistindo. Sou bloqueado também, foda-se. E cara, só que acontecia, eu não conseguia sair.
porque o sexo era bom pra caralho e tiveram, quando era esse momento príncipe ou princesa, sei lá no caso, era muito do caralho. Era muito do caralho. Ela era muito legal, né? Ela era muito legal, o sexo era incrível, tudo dava certo. Então, é que nem droga, que, tipo, você fica querendo imitar aquela vez que foi do caralho. Exato. E aí você fica voltando pra tentar achar aquela vez, e você não acha. Tipo, E a pessoa, ela é ao mesmo tempo que ela cuzona, ela é legal. Ela te dá um tiro e fala, e se eu tomar um tiro? Você fala, sim, você que atirou. Fala, meu Deus, eu vou te levar no hospital. De repente você tá indo pro hospital, você tomou um tiro e ela tá fazendo um carinho em você, que você esquece que foi ela que atirou. O médico falou, mas quem que atirou em você? Fala, não, esquece, só cura eu, só faz os pontos aí, que eu preciso voltar pra casa pra alguém chupar o meu pau. Exatamente, porque nesse caso, eu falo chupar o pau, não é só chupar o pau, é preencher o vazio que você sente, tirar você daquele lugar que você tava. Chupar o pau só, tá? Também, tudo bem, é justo. Mas, cara, do que você tem medo de falar? Tipo assim, que você ainda... Puta, eu quero muito falar desse assunto, mas eu ainda não consegui, cara, sei lá, sentir a vontade de, tipo, puta... vou subir no palco e vou me expor nisso daí. Porque você fala uns bagulho muito pesado. Tipo, pessoalmente, sacou? Cara, eu acho que não tem nada, porque não tem muito... Talvez, se eu for fazer uma terapia a fundo, eu devo achar alguma coisa ali, porque também... Às vezes você nem tem, mas o terapeuta ele tem que cumprir o trabalho dele e fazer você chorar pelo menos 3 minutos da terapia. Senão ele não fez o trabalho dele direito. Juliano tem 4 terapeutas. 4 terapeutas, um pra cada ex. E aí eu não tenho nada, assim. Esse era o mais difícil até então, mas eu não tinha falado. Primeiro por um medo, talvez, de soar de uma maneira estranha, de essa insegurança de será que eu fiz alguma coisa também, porque eu não tinha maturidade cômica. Eu acho que ainda não tenho, tô adquirindo com a prática a maturidade cômica para falar desses assuntos mais difíceis. E eu vou dizer, é muito difícil. Começo do ano eu tava testando esse material. Cara, é muito difícil. Quando você fala um relacionamento abusivo, já é uma palavra estranha. Então eu tentava quebrar, trazer essas quebras de explicar o que é primeiro, porque daí tem muita gente que não sabe o que é, e tem gente que fala, isso é besteira, não existe. Então o setup é muito difícil de ser feito. É um setup muito difícil de ser feito para eu poder vir carregando em piada. Então eu preciso ter muito mais piadas, tem que estar muito bem explicado. Tem que ter uma leveza, né? Eu teve uma das vezes que eu contei que ficou meio aberto, que chegou no fim do show, até uma comediante amiga falou, tá, mas o que ela fazia? Porque você fez muita piada, mas você não falou exatamente em qual ponto que ela era abusiva. Porque é difícil você explicar, porque é um processo, né? Porra, é um bando de coisa que você falando separado parece... Tá, mas era só você ter ido embora. Parece que é frescura, mas né? Entendeu? Tudo solto é assim, mas se você colocar num bolo e colocar baseado que você tava num relacionamento de uma pessoa da qual você queria estar ou... Você tá apaixonado. Tá apaixonado, então você... aí fica algo maior. Então tinha aí esse assunto e eu acho que meio que só, mano, porque eu sempre tentei fazer piada com tudo, sempre tentei... Porque a piada é uma maneira de você também... entender, porque você vai ter que se debruçar para pensar sobre isso, aí vai ter que colocar no papel, e você coloca no papel, que parece que você tá registrando aquele teu pensamento de uma maneira de, ok, então isso aconteceu mesmo. Aí quando você fala em voz alta para pessoas e não funciona, você fala de novo e ri, então você começa a fazer aquilo naturalizar mais, né? Então foi assim do bagulho do meu pai, sobre esse do relacionamento abusivo, todos os temas que são um pouco mais difíceis, mas não tem nada muito que eu pense, puta, esse daqui eu queria muito falar, mas ainda não é o momento. Eu não quero falar porque eu vou chorar. Sim. E aí, sou Afonso Padilha, acabei de dar entrevista aqui no Planeta Podcast, então se inscreve no Planetoides e se você quiser assistir a entrevista completa no Planeta Podcast. Muito obrigado, Varela. Você conhece muito sobre o seu podcast, hein? Eu quase errei.